Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Reverendo Padre Márcio, nosso pároco, amados irmãos e irmãs, estamos nessa sexta semana, nessa segunda-feira, já aqui concluindo todo esse tempo de Páscoa, em que logo nós apagaremos o círio e o colocaremos apenas no momento sacramental. Já na quinta-feira, mas celebramos no domingo, a gente conclui esse tempo da ascensão do Senhor. E caminhamos nos Atos dos Apóstolos, como hoje o vimos, nessa caminhada, ao qual eles encontram diante de toda a caminhada, que pode ser a caminhada de cada um de nós, a caminhada de nossa vida e esse encontro pessoal com Cristo. Durante todo esse tempo de Páscoa, desde o primeiro domingo de Páscoa, vimos as portas fechadas por medo dos judeus. No segundo domingo, nós vimos que diante do primeiro domingo, aquele coração que se abre, que Jesus entra, nós vimos a figura de Tomé, em que teve a fé, não seja incrédulo. E assim, no terceiro domingo, nós vimos os discípulos de Emaús, que através da Eucaristia dão o testemunho da própria vida de Jesus. No quarto domingo, nós vimos o bom pastor. E o bom pastor são aqueles que seguem as suas ovelhas. No domingo retrasado, nós vimos que cada um de nós, diante da nossa fé, diante da nossa credulidade, diante de permanecer em Deus, nós devemos viver, como ontem ouvimos, o amor de Deus. E esse amor de Deus se dá exatamente como no Evangelho nos mostra. E em consonância com a primeira leitura, a gente vê Lídia, ao ser batizada com toda a sua família, ela pediu e forçou que eles permanecessem na sua casa. E é isso que durante todo o tempo de nossa vida, ao estarmos aqui, nós não queremos só apenas permanecer aqui com Jesus, mas queremos que Ele permaneça na vida de cada um de nós, que esteja em cada um de nós, como nós estamos nesse momento. Hoje a gente celebra 7 anos, e ontem Padre Márcio falou uma coisa que, acho que foi na primeira missa, logo às 9, que eu estive com ele, falou que durante 7 anos parece que tem 15, de tantas coisas e tantas experiências que ele viveu. E é exatamente isso que o sacramento da ordem, ele no segundo grau, apenas no primeiro, mas quer dizer no caráter de cada um, dá essa vida total, aonde ele preenche de toda a experiência, de todo o testemunho, de toda a permanência. E permanecer em Deus é exatamente isso. E nada mais ninguém que possa permanecer do que a figura de um sacerdote, através do batismo, através da confissão, através da Eucaristia, agora nesses momentos novos, da confirmação também, e através da unção dos enfermos. Cada um deles faz com que em cada sacramento a gente permaneça na graça de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, a gente já o vê aqui caminhando para a ascensão, quando vier o defensor. E quem é o defensor? É o advogado. E quem é o advogado? É aquele que fala em nosso nome, é aquele que está em nosso nome. Por isso, em cada momento de nossa vida, a gente deve pedir esse defensor, que mandarei da parte do meu Pai, que é o Espírito de quê? Da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Daqui a pouco nós vamos receber a Eucaristia. E diante dessa Eucaristia nós juntamos em Jesus Cristo a presença de Deus pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E ao celebrarmos a vida de cada um de nós, nós pedimos exatamente que a nossa fé não seja abalada, que a nossa fé ela não caduque, que nós não nos desanimemos, não tropecemos durante a vida, mas caminhemos com os olhos fixos na cruz de Cristo. E com os olhos fixos na cruz de Cristo, nós exatamente não vacilamos, não testemunhamos na sua vida e caminhamos ao seu lado. Uma meditação que eu fiz durante todo esse tempo agora pascal, foi quando o Papa Francisco disse que ele foi suspenso numa cruz. E às 9 horas naquele momento, quando Jesus foi suspenso numa cruz, ele naquele momento, naquela sexta-feira, ele não mais pisou humanamente na terra. Ele já ali naquele momento, ele já caminhava para a vida divina, ou seja, para ali naquele momento, não para junto do Pai,
mas para a mansão dos mortos, libertar todos aqueles ao qual estavam presos e que diante de Jesus caminhamos para uma esperança, caminhamos para uma vida nova. E é exatamente isso que Jesus quer em cada um de nós, que nós olhemos para a cruz dele e vivamos na sua fé nesse momento. Que a gente possa hoje, através do nosso pároco Padre Márcio, nesses 7 anos, né? Há uma numerologia que diz que nos pães ázimos, cristológica, de forma cristológica, que 7 são os números do sacramento. 7 é o número da perfeição. E 7, exatamente hoje, com esses 7 anos que ele faz, diante talvez desses 15 anos de experiência, que esses 7 anos o traz, por tudo aquilo que ele viveu, ainda vai viver ainda, vai viver muito mais. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir ao defensor, que ele possa sempre dar testemunho, não só o testemunho da vida, mas o testemunho exatamente do sacerdócio que ele abraçou, do sacerdócio que não foi apenas estudar, participar dos ministérios, receber o sacramento do diaconato e receber o sacramento da ordem como ele recebeu. E assim o que vai acontecer também à frente na sua vida, por toda a experiência sacerdotal que ele traz. Mas lembrar nesse momento de todo o sacrifício que foi chegar até aqui. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu e Paulo Cardoso, o padre Paulo Cardoso, que é de origem, saímos para trabalhar. Paulo Cardoso voltou, eu não voltei. Ele continuou. E mais ou menos essa história se dá ao Padre Márcio. O Padre Márcio teria que sair, porque avós que tinham que tomar conta, os pais ali naquele momento falecidos, não tinha como ele ser padre, não tinha como ficar no seminário. Não, homem mais velho, arrimo, e nós, principalmente ele que tem uma parte pernambucana da família, o arrimo de família é aquele que cuida na ausência do pai. Então toda a tradição, tudo que é humano, diria exatamente para ele o quê? Para ele sair do seminário para cuidar de sua família. Mas aí vem o Espírito Santo, aí vem o defensor, exatamente na figura da sua tia Antônia, como a gente chama tia Toninha. Vai, estuda, fica, eu cuido. E foi isso que aconteceu. A gratidão que eu sei que ele tem diante da sua família, porque exatamente, humanamente falando, Padre Márcio não podia ser padre. Ele tinha que cuidar dos irmãos sendo mais velho, ele tinha que cuidar da família, ele tinha que viver a vida junto da família e não ir para o seminário para poder estudar e ficar ali naquele momento para ter um ideal. O primeiro ideal naquele momento era a família, mas não foi isso que o defensor o disse, não foi isso que ele quis, mas ele exatamente pela sua ação, como exatamente a gente lembra, né? Lembrando Nossa Senhora, humanamente, ela não podia ser a mãe de Jesus Cristo. Ela já estava ali, como a gente sempre aqui no Terço dos Homens, a gente sempre medita isso. Ela humanamente olhando uma mulher grávida pela ação do Espírito Santo, como pode isso? Como pode? Mas José no seu silêncio acolheu, e ali a mão de Deus, como o anjo Gabriel disse, pela ação do Espírito Santo conceberás e darás à luz a um filho. A gente inicia esse tríduo de Nossa Senhora de Fátima, e hoje, ao meditando na hora da laudes, eu lembrava, Nossa Senhora foi visitada pelo anjo. Nossa Senhora de Fátima hoje visita aqueles que são necessitados. Visitou aqueles 3 pastorinhos e disse exatamente a eles: rezai o terço, rezai e orai. E é isso que o Padre na sua pessoa faz a cada um de nós, que a gente busque na oração esse defensor, que a gente busque na oração de cada dia a nosso encontro com Cristo, que a gente possa ter ânimo para caminhar com a nossa cruz e juntar nossa cruz à cruz do Salvador. Cada um de nós que está aqui, tenho certeza que hoje traz uma intenção no seu coração, traz uma intenção. Hoje faz 1 ano que meu sogro faleceu. Foi no Dia das Mães, à noite, nós recebemos aquela notícia e meu sogro faleceu. Como hoje Dona Dora também traz seu filho ali naquele momento. E que quantas dores a gente vem vindo nesse momento de grande dor. Mas a maior alegria diante de toda dor é saber que caminhamos com Cristo Jesus na sua cruz. E que o Padre Márcio possa, como ele nos ajuda, e sou grato a ele por esses momentos difíceis, principalmente na pandemia que vivemos, nós tivemos aqui, pela ação do Espírito Santo,
pela pessoa de Jesus Cristo que Ele traz nas suas mãos, um defensor. Que cada um de nós, nessa Eucaristia, possa renovar no sacramento da ordem dele a sua vida matrimonial, a sua vida de batismo e principalmente na Eucaristia, oferecer por todos aqueles que necessitam, que daqui a pouco, nesse momento, ele vai repetir aquilo que Jesus o fez na última ceia, para que na comunhão estejamos em união, estejamos em amor, estejamos em alegria e principalmente pela nossa missão, estejamos em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.